Você sonha em ser escriturário ou escriturária do Banrisul? Trabalhar 30 horas semanais com uma remuneração de 3.300 mais benefícios? Então, após a vinheta, assista esse vídeo porque eu vou mostrar para você como realiza esse seu sonho. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Domingues, sócio fundador aqui do Rico Domingues Concursos e professor de raciocínio lógico e matemática. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês 3 passos ou 3 pontos importantes para vocês alcançarem o sonho de passarem como escriturários do Banrisul. Vamos dar uma olhada nesses pontos então? Primeiro ponto. Você deve estudar aqui no Rico Domingues Concursos e vou mostrar por quê. Segundo, como funciona o Rico Domingues Concursos EAD? Então você vai entender como funciona a nossa plataforma EAD. E o terceiro será um aquecimento, que são aulas demonstrativas para você já ir aquecendo os motores para passar no Banrisul. Vamos aos tópicos então? Primeiro tópico, você deve estudar aqui no Rico Domingues Concursos primeiro por causa da nossa tradição. Nós temos uma equipe exclusiva de professores. São professores que trabalham só com a gente, que você encontra só no Rico Domingues Concursos. Esses professores trabalham de maneira focada no edital e na banca. Então nós vamos trazer a apostila, todo o material focado no edital, na banca, com professores exclusivos. Essa fórmula aqui nos gerou o segundo tópico, que é exatamente isso aqui, ó, as nossas aprovações. Nós aprovamos muito. Eu vou trazer para vocês aqui algumas das aprovações, mas vocês conseguem encontrar todas as nossas aprovações no site ricodomingues.com.br, clica em vencedores. Lá nos vencedores vocês vão ver todos os nossos aprovados e também vão ver todos os depoimentos dos aprovados. Eu vou trazer alguns aqui. Primeiro eu vou trazer para vocês a Paula, que foi nossa primeira colocada do TJ Santa Catarina 2015. Ela foi técnico em Florianópolis, a primeira colocada. Trouxe aqui alguns colocados do TRE Santa Catarina, TRF 4ª região. Entre eles, destaquei aqui o 4º colocado, que é o Christian, e a 2ª colocada, que é a Tatiana. Nós tivemos, em 2014, o concurso do Ministério Público Santa Catarina. Nós colocamos 9 dos 11 primeiros para técnico e 8 dos 15 primeiros para analista. Sendo que o técnico, eu destaquei a Thaís Lorenzoni, que foi a 2ª colocada, e do analista eu trouxe a Adriana, né, que foi a primeira colocada. O analista, os 3 primeiros eram do Rico Domingues, e entre os 15, 8 eram do Rico Domingues, né? Trouxe para vocês do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas Santa Catarina, a primeira colocada em Direito, que é a Jaqueline, a primeira colocada em Economia, que é a Haliman, e a terceira de Técnica, que é a Márcia. Então, trouxe para vocês uma ideia das nossas aprovações. Agora, entre todas, eu destaquei também o Fernando, que passou na Caixa Econômica em 2014, o Francisco, que passou na Caixa Econômica em 2012, e trouxe um pedaço do depoimento do Francisco. Vamos a ele? Olha um pedaço do depoimento do Francisco. Fiz minha primeira matrícula em janeiro de 2012 e foi para o concurso do INSS. Feita a prova, fiquei na 22ª colocação. Em seguida, fiz a Caixa Econômica e fiquei em 53º colocado entre mais de 8.000 candidatos. Por último, fiz a CONCAP, no qual fui o 3º melhor colocado entre mais de 9.000 candidatos. Por isso, posso garantir que o Rico Domingues fez toda a diferença. Então, você deve estudar no Rico Domingues Concursos por causa da nossa tradição, e nós trabalhamos de uma maneira diferente dos demais, e isso acaba trazendo muita aprovação, e aqui estão apenas algumas delas. Então, lembre-se, você consegue ver todas no site ricodomingues.com.br, vencedores, ok? Vamos ao segundo tópico então. Como funciona o Rico Domingues Concursos EAD? Como vai funcionar?
As aulas serão todas gravadas em sala de aula. Nós temos salas preparadas com alunos presenciais, serão ministradas as aulas nessas salas e disponíveis para você no espaço EAD. É um espaço que nem esse aqui, tu vai ver exatamente nas aulas demonstrativas. Todas as aulas serão trabalhadas teorias com resoluções de questões. E essas questões, principalmente da FDRH, porque é quem vai fazer o nosso concurso, ok? Além disso, nós teremos todo o material de apoio, que serão as apostilas, slides, listas de questões e simulados. Então, você que se matricula no EAD, tu vai assistir o vídeo e também vai ter acesso a todo esse material. Então, o professor usou um slide, você também vai ter acesso. As apostilas, você também vai ter acesso, ok? Para poder acompanhar. Nós teremos 2 simulados presenciais aqui, vocês terão acesso e poderão fazer à vontade e também terão a correção em vídeo das questões do simulado, ok? Feita pelos nossos professores. Então, como funciona? Deu para ter uma ideia que vai ser gravada e tudo isso aqui, ok? Vamos ao terceiro tópico? Terceiro tópico, eu vou mostrar para vocês agora algumas aulas demonstrativas. Então, vocês vão assistir agora umas aulas para aquecerem os motores e aí eu vou finalizando com vocês esses 3 tópicos, ok? Então, espero vocês aqui no EAD Banrisul 2015 do Rico Domingues Concursos. Queremos você, o próximo ou a próxima escriturário ou escriturária do Banrisul. Um grande abraço e até nosso próximo encontro. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Domingues, professor de Matemática e Raciocínio Lógico, e neste vídeo eu vou trazer para vocês 3 questões para um aquecimento para vocês que farão prova do Banrisul. Vamos a elas então? Primeira questão. A primeira questão é uma questão da FDRH, Fiscal Tributário da Prefeitura de Canoas 2012. Ele me traz assim, ó. Um funcionário público fez uma aplicação simples com uma taxa nominal de 12% ao trimestre. Após um período de 12 meses, ele obteve um rendimento de 3.600. Qual foi o capital inicialmente aplicado por ele? Primeira coisa que eu faço uma questão é sempre reconhecer a matéria, juros simples. Quando vem juros simples, eu agora vou discriminar, mostrar quem é quem na minha questão. Vamos juntos então? Vamos às letras? Ele fez uma aplicação na questão 01 com uma taxa é letra I, de 12% ao trimestre. E ele falou para mim que o período eu vou usar como T, é 12 meses. Essa brincadeira de taxa e prazo sempre vai existir. Ele me vende uma taxa em trimestre e o prazo em meses. O que eu faço? Você escolhe, né? Quem tu vai mexer, para mim, tanto faz. No juros simples, se você mexer na taxa, pode mexer à vontade. Aonde não se pode mexer é no composto. Então, repara que eu vou fazer assim, ó. 12 meses, eu vou transformá-los em 4 trimestres. Ok? É só dividir por 3, 4 trimestres. Professor, o que mais que ele me trouxe? Ele me trouxe um rendimento. Rendimento é juro. Então, ele me trouxe um juro de 3.600. E a pergunta, quem é o capital? Capital, usamos a letra C. Bom, quando cai juros simples, a primeira fórmula que vem na cabeça é J-CIT. O juro é o produto do capital, taxa e prazo. O juro é 3.600. O capital é a pergunta. A taxa eu deixei 12% ao trimestre. Aqui eu tenho uma escolha. Eu coloco 12 sobre 100 ou 0,12. Eu vou usar 12 sobre 100 por causa da simplificação. E o prazo é 4 trimestres. Um ano são 4 trimestres. Agora eu vou multiplicar em cruz, vai ficar 3.600, que multiplica 100, dividido por 12, que multiplica 4, esse é meu capital. 3.600 dividido por 12 é 300. 100 por 4 é 25. Então, o capital é 300, que multiplica 25. O capital aqui vai dar R$ 7.500. E aí vai no gabarito, 7.500, e marca para mim letra C de Canadá. Viram isso? Então, na capitalização simples, lembre-se, J-CIT. J-CIT.
Esse é o primeiro movimento que tu vai ter que ter, ok? Tudo bem a todos? Mesmo? Essa primeira questão, muito boa, né? Vamos a uma segunda? A segunda questão que eu separei para vocês é do escriturário Banrisul, só que agora 2010. Durante quanto tempo permaneceu aplicado um capital de 2.000 no sistema composto para gerar um montante de 15.060 a uma taxa de 40% ao ano? Opa, composto. Vamos marcar enunciado. O que ele me entrega? Primeiro, marcando enunciado. Ele me disse assim, ó. Durante quanto tempo? A pergunta agora é o tempo. O tempo na composta geralmente se representa pela letra N. N. Permaneceu aplicado um capital de 2.000. Esse capital é o principal valor presente, né? 2.000. No sistema composto, valeria a pena circular esse composto, a prova é nossa, né? Podemos rabiscar à vontade, para gerar um montante de 15.060. E a taxa é de 40% ao ano. Gente, na composta tem que tomar muito cuidado com isso, hein? Ele me vendeu uma taxa de 40% ao ano e não disse aonde que ela é capitalizada. Não se mexe na taxa, ok? Deixa 40% ao ano. Se tivesse que mexer em alguém, teria que mexer no prazo. Mas eu já vi que a resposta é quer saber o prazo em anos, então não tem que mexer nada, ok? E agora, o que eu faço? Vamos lá. Fórmula da composta que eu vou ter que lembrar. Montante é capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Montante é 15.060. O capital é 2.000, que multiplica 1 mais 40%, e o prazo é o que ele quer descobrir. Pego 2.000, passo dividindo, vai ficar 15.060. Dividido por 2.000, isso vai ser igual a 1 mais 40% elevado a N. 15.060 dividido por 2.000 vai dar 7,53. Isso é igual a 1 mais 40% elevado ao prazo N. Professor, e agora? Reparem que eu tenho uma equação do tipo exponencial. A variável está no expoente. Como é que eu resolvo isso? Se eu consigo igualar as bases, maravilha. Ok? Se não, eu vou ter que realmente pegar esse N, fazer quadrado, ao cubo, até porque o resultado vai até 7, né? Mas fazer elevado a 7. Mas a Banrisul, a FDRH, tem uma vantagem. Nessa prova, ele me trouxe esse fator aqui, ó, no início da prova. Eu separei para vocês aqui, ó. Ele me trouxe esse fator aqui, ó, a tabelinha de 1 mais I elevado a N. No início da prova, ele colocou essa tabela, onde eu tinha aqui os prazos e eu tenho aqui as taxas. Então, por exemplo, como eu já sei que eu estou trabalhando com a taxa de 40%, ele quer saber quem é o prazo. Como é que eu faria o auxílio da tabela? Eu olho a coluna 40% e vou ver qual é o prazo que chega mais perto de 7,53, ok? Então, saio na coluna de 40% e vou buscar 7,53. Opa, aqui, ó. 7,53 é um prazo de 6. Então, não precisa fazer muita conta, você vai descobrir que esse prazo era 6 anos. Ok? Ô, professor, e aí viria um gabarito, marcaria 6 anos. Deixa eu ver qual gabarito fecha. Letra D, Dinamarca. Professor, vai cair essa tabela de novo? Não sei. A FDRH vem com a tabela. Sempre apareceu na prova do Banrisul, sim, tá? Teve questão que não. Por exemplo, a do fiscal não tinha tabela. Se não vier tabela, cuidado que o prazo não vai ser tão longo. Geralmente tem que fazer muito na mão, ok? Mas nós veremos isso em sala de aula e faremos também o auxílio da tabela em sala de aula. Vamos aprender a trabalhar com os dois. Tudo bem? Mesmo? E separei uma última questão para vocês. Vamos à questão número 3. É também do Banrisul de 2010, que me diz assim, ó. Qual é o valor do custo de uma mercadoria que foi vendida por R$ 550 e uma margem de lucro de 10% sobre o preço de custo, ok? Gente, isso é uma questão de porcentagem que envolve custo, lucro e venda. É muito importante, bem clássica. Então, nós vamos fazer assim, ó. Vamos primeiro marcar enunciado.
Uma questão simples de porcentagem me diz assim, ó, qual é o custo? 0,3. O custo representado pela letra C. Cuja mercadoria foi vendida por 550, venda 550, e o lucro foi 10% do custo. Lucro é igual a 10% do custo, ok? E a pergunta é quem é o custo? Gente, quando ele vem com essa brincadeira de custo, venda e lucro, lembrem-se, lucro é sempre a venda menos o custo. Essa equação do lucro é muito simples e tu vai ter que lembrar. Lucro é venda menos o valor de custo, ok? Isso é o lucro. Em valores, quem é o lucro nesse caso? O lucro é 10% do custo. Da preposição é vezes, hein? Então, lucro é 10% vezes o custo. Quem é a venda? A venda é 550. E quem é o custo? É quem ele quer descobrir. Passe esse menos C com um sinal positivo, então vai ficar 0,1C somado com C é igual a 550. 0,1 somado com C vai dar 1,1 de C, é igual a 550. Passa dividindo, 550 dividido por 1,1, esse custo vai ser R$500. E aí vai no gabarito, R$500 e marca a letra D, Dinamarca. Ok? Essa questão ele poderia ter feito diferente. Ele poderia dizer que o lucro para mim é 10% da venda. Se o lucro fosse 10% da venda, seria 10% de 550, que daria 55. Aí ficaria 55 é igual a 550 menos C. E aí então eu descobri que o custo nesse caso daria 495. O que não colocou no gabarito, né? Ok? Mas essa brincadeira de botar o lucro em porcentagem do custo ou da venda e vice-versa, né? É muito forte, tá joia? Então são 3 questões para nós aquecermos os motores. Deixo aqui com vocês um grande abraço. Encontro vocês no EAD do Rico Domingues Concursos. Até o nosso próximo encontro. Olá, tudo bom, alunos? Pessoal, eu sou a professora Mercedes Bonorino e eu vou estar com vocês, tá, trabalhando a banca FDRH para o concurso do Banrisul. Para isso, nós vamos focar totalmente na banca. Estamos analisando a fundo como a banca trabalha a língua portuguesa e vamos estar juntos nessa empreitada. Para isso, eu vou dar algumas informações gerais sobre a banca e nós vamos, a título de aquecimento, já dar uma olhadinha em 3 questões típicas da banca. É muito importante que vocês saibam que essa banca possui um padrão, tá, de organização das suas provas de língua portuguesa. E aqui nós, no nosso curso, nós vamos focar esse padrão a ponto de você chegar na prova e você vai olhar para a prova de língua portuguesa e entender o funcionamento dela, já esperando até exatamente a organização das questões e a matéria cobrada. Para tanto, vamos entender rapidamente qual é o espírito da banca FDRH. Foco total, portanto, na banca, é o que nós vamos ver, e as suas especificidades. Vamos dar aqui um olhar rápido, uma palhinha, como se diz, nessas especificidades. É uma banca, geralmente tem um texto grande, tá? Um texto de 40 linhas, mais ou menos, para ser analisado, com lacunas, veremos daqui a pouquinho até um exemplo. Tá? A partir deste texto, haverá 2 ou 3 questões de interpretação, tá? Questões de reescritura, de entendimento do próprio texto e até focando o vocabulário. A prova, ela costuma ter muito mais gramática que interpretação, é onde eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Foco na gramática, portanto, se são em torno de 2 a 3 questões, que seja 4, de uma prova, por exemplo, de 15 questões, ainda é um número pequeno em relação ao que ela cobra de gramática. Sim, é uma banca que cobra bastante gramática, certo? Foco, portanto, na gramática, tópicos como concordância, estrutura das palavras, né? Sempre tem uma questão de prefixo, sufixo, radical, derivação parassintética, pois é. E pontuação.
concordância e pontuação, ouso dizer que toda prova da FDRH possui. Então, nós vamos ter aqui, a título de aquecimento, dar uma olhadinha nessas questões, certo? Agora, vale dizer que a gramática é sempre contextualizada. Eles, na verdade, eles utilizam um texto de apoio, esse texto que você já vai ler para interpretar e tudo mais, para dali retirar as informações gramaticais. Portanto, para que você entenda um pouco como é esta banca, nós vamos dar uma olhadinha em alguns modelos de questões, ok? Vamos lá comigo? Muito tranquilamente, comigo agora, dando uma olhadinha aqui. Tipo de texto. É geralmente um texto argumentativo, um artigo de opinião sobre um tema de relevância nacional, que você vai interpretar, mas ele vem com lacunas, certo? Não se assuste com aqui foi feito de propósito, tá? Escaneamento de propósito para você sentir. No curso, evidentemente, isso vai estar diferente. Vocês já vão ver trechos desse texto digitado de maneira mais nítida. Mas é para você ter uma visão realmente rápida, olha só. De cara na primeira linha, ali a segunda linha, linha 1, né? Você tem um espaço, uma lacuna a ser preenchida. Mais à frente, outra. E assim, conforme esse texto vai avançando, isso ocorrerá. Vai haver uma ou até mais de uma questão de preenchimento dessas lacunas. Pode ser uma questão de crase, pode ser uma questão de concordância, pode ser uma questão de vocabulário ou conjunções. Nós escolhemos aqui, por exemplo, uma questão para completarmos com a concordância, que é o que eu vi como sendo o mais comum. Então, por exemplo, a partir deste texto, vamos ver 3 questões da banca clássicas que sempre caem. Como eu falei, a questão que é quase certa, eu vou dizer certa, que é do preenchimento de lacunas, certo? Como eu disse, pode ser preenchido por crase, concordância, um vocabulário ou até conjunção. Eu escolhi a de concordância pelas provas que nós analisamos, e não foram poucas, tá? É a mais recorrente, a mais frequente. Por exemplo, aquele texto que vocês viram agora redigitado, digamos assim, tá? Há trechos do texto, certo? Como aquele primeiro, tá? Trecho, em que há esse espaço para ser preenchido por uma das palavras das alternativas aqui. Vamos ver comigo a questão 1, então? Questão 1 de 2010, tá? Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas com traço contínuo da linha 1, da linha 39 e da linha 41. Por que traço contínuo? Porque, eu vou voltar, você vai me acompanhar, eu vou voltar aqui. Dê uma olhadinha na linha 15, há um traço achurado ou não contínuo. Será preenchido nesta prova em outra oportunidade com outro tipo de tópico gramatical, ou uma crase, ou uma conjunção, enfim. Tá? O traço contínuo, por exemplo. Notem que eu apenas recortei e coloquei um trechozinho do texto. Tá? Então, o texto possuía 2 tipos de lacunas. Traço contínuo e traço não contínuo. Veja que interessante, então. Até nisso, essa banca se diferencia. Você tem de fazer um curso que tenha foco na banca, para poder passar, correto? Olha só. Então, veja, traço contínuo, traço não contínuo. E nós vamos fazer, portanto, voltando à questão, aquelas que tinham o traço contínuo. Eram 3 linhas. A linha 1 e a linha 39 a 41, tá? Já coloquei direto aqui o texto para a gente poder enxergar direitinho. No começo é o início do texto, é o início da oração, diga-se de passagem. Várias formas de lidar com dinheiro. Como é que eu preencheria adequadamente esta parte? Você olha o gabarito e se depara com o verbo existir, correto? Estão olhando aí? Muito bem. E o verbo existir, ele tem uma teoria de concordância, é o verbo. O verbo concorda com que palavra? Concordância é estar no plural ou singular o verbo, por exemplo. E ele concorda com que palavra? No caso, vai concordar com várias formas de lidar com o dinheiro por ser o seu sujeito. Na teoria da concordância, queridos alunos, o princípio básico é o verbo concorda em número, plural ou singular, e pessoa, segunda, terceira, primeira, segunda ou terceira, com o substantivo ao qual se refere. O substantivo ali é várias formas, cujo núcleo é formas, que está na terceira pessoa do plural. Portanto, o verbo deve ficar na terceira pessoa do plural, certo? Idem vai acontecer com as lacunas de baixo,
certo? As lacunas de baixo devem ser preenchidas pelo verbo ter e pelo verbo ligar, certo? E aí eu vou ter exatamente para saber se vai ser o verbo ter no plural ou no singular, localizar o sujeito, correto? Então, para que a gente analise cada tópico destes, cada lacuna a ser preenchida, até para reforçar o que eu falei do verbo existir, vamos dar uma olhadinha em duas teorias para podermos preencher corretamente essas lacunas. Nós temos o verbo existir, o verbo ter e o verbo ligar. O verbo existir é um verbo que cai muito em concursos públicos e o verbo ter também, porque eles têm especificidades na teoria. O verbo existir e o verbo ter, vocês vão estudar com certeza, porque eles são campeões em concursos públicos e, em particular, nessa banca FDRH. Então, antes de respondermos e colocarmos aqui o resultado, vamos dar uma olhadinha na teoria. Veja, o verbo existir, ele é fundamental por quê? Porque muita gente o confunde com o seu sinônimo, o verbo haver. O verbo existir e o verbo haver possuem um sentido igual e aí eles são sinônimos de fato. Entretanto, eles são sinônimos no significado, mas eles são diferentes na estrutura, diferentes na análise sintática. Para tanto, para que você perceba essa diferença, coloquei aqui no quadro a comparação do verbo existir com o verbo haver. O verbo existir, na mesma frase, olhando comigo, todo mundo, existem várias formas de lidar com o dinheiro. É a frase que deveríamos preencher. A análise sintática correta, portanto, o verbo fica no plural, existem várias formas de lidar com o dinheiro público, né, aqui eu estou acrescentando já o dinheiro, né, várias formas, sendo que a importância de você utilizar aqui o sujeito como base para concordar, porque este é o sujeito. Você pode até transportar para a frente do verbo para sentir melhor, já que o sujeito está posposto. Você poderia dizer, várias formas de lidar com o dinheiro público existem. O verbo existir é um verbo intransitivo, isto é, ele não tem complemento, ele tem apenas sujeito, tá? E com ele deve concordar. Agora, por que esse verbo é tão cobrado? Porque existe a contrapartida verbo haver. Por que contrapartida? Apesar de serem frases sinônimas, por exemplo, há várias formas de lidar com o dinheiro, tá? Há várias formas de lidar com o dinheiro, na verdade, sinônima de existem várias formas. Entretanto, a gramática já nos mostra uma diferença. O verbo haver aqui está no singular. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não está concordando com várias formas de lidar com o dinheiro. Se ele não está concordando com várias formas de lidar com o dinheiro, é porque aquela expressão não é sujeito. Porque se fosse, estaria no plural o verbo haver. Por que isso? Porque o verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito. Ele é chamado de verbo impessoal, ele não tem sujeito, portanto, ele sempre ficará na terceira pessoa do singular, certo? Então, se fosse para completar aquela lacuna com o verbo haver, seria desta maneira. Como, na verdade, é para completar com o verbo existir, nós optaremos, evidentemente, por esta forma, tá? Eu aproveito e coloco o quadro completo para você sentir como as nossas aulas serão, não é verdade? As nossas aulas, elas vão dar a teoria, nós temos a questão, vamos resolver a questão, e na resolução de questão, nós já aplicamos os conhecimentos gramaticais para deixar a aula mais ágil, para a gramática não vir de maneira árida. Então, aqui vocês têm a continuidade. Não há na questão, mas caso houvesse na questão esta frase, compare as duas. Nunca deixarão de existir várias formas de lidar com o dinheiro. Ou nunca deixará de haver várias formas de lidar com o dinheiro. O mesmo ocorreria se o verbo haver existir fizesse parte de uma locução verbal, certo? Então, poderia ser que aquela lacuna fosse preenchida com uma expressão, né, com dois ou mais verbos. Se o verbo existir é o principal, por ser o último da locução, se ele é o principal, ele tem um sentido, né, dele próprio e ele tem sujeito, que várias formas de lidar com o dinheiro, e vai para o plural. Se for o verbo haver o principal, já ele não vai para o plural, de uma certa maneira, simulando o que fizemos em cima. Então, aqui a teoria que está por trás da lacuna a ser preenchida
pelo verbo existir na questão da FDRH. Então, é gramática por trás, não é um mero preenchimento. Tem que ter um estudo por trás, querido aluno, ok? E o verbo ter? O verbo ter é importantíssimo. Vamos, então, a uma nova tabela para olharmos o verbo ter. O verbo ter, ele tem uma função, tá? É um verbo muito utilizado na língua portuguesa, certo? Um verbo comum. E ele tem, na verdade, um acento diferencial que diferencia o singular do plural. O verbo ter e o verbo vir. Ah, mas e a reforma ortográfica? Alguém perguntaria. Primeiro, estes verbos não foram alterados pela reforma ortográfica. E estão sendo bastante cobrados por causa disto. Tá? Porque eles não foram atingidos pela reforma. Então pode cair e tem caído muito estes verbos. O verbo ter e o verbo vir, suas conjugações do presente e do indicativo, ele tem sem acento, que é um monossílabo em ei, não leva mesmo, mas colocamos o acento circunflexo para diferenciar o plural. E quem vai decidir se o verbo vai para o plural ou não é quem? O sujeito. Lembrando que estamos lidando aqui com concordância entre o verbo e o sujeito, chamada concordância verbal. Então, ele tem, eles têm. Muito bem, eu aproveitei e incorporei mais uma informação. Como eu disse, nossa intenção é sempre trabalhar foco na banca, trabalhar resolução de questões, mas com teoria, né, para que você entenda. O que as bancas cobram bastante também, e a FDRH também, é cobrar verbos derivados do ter, que vão, na verdade, simular o que foi feito acima. Se o verbo ter diferencia o singular do plural pelo acento, o verbo manter, por exemplo, o mesmo se dá com o verbo vir e o intervir, também terá. Acontece é que o verbo manter já possui mais de uma sílaba, tá? E aqui nós temos uma palavra com duas sílabas, mantém. E é uma palavra oxítona, cuja última sílaba, tá, é tônica, logo sempre receberá acento. Como já havia o acento circunflexo, tá, para indicar o plural, o acento agudo vem para indicar o singular. Então, isso, quem vai decidir se vai ser o singular ou o plural é o sujeito. É uma questão de concordância verbal que precisa da acentuação para ser realizada. Não confunda estes dois verbos que estão sendo cobrados na questão 1 com, tá, por exemplo, os verbos ler, ter, ver, crer e dar, que foram atingidos pela reforma ortográfica. E tem dobra de E e agora sem o acento. Isso não vem em consideração. Não confunda o verbo ver com o verbo vir. Conjugações diferentes vocês podem notar aqui. Tá? No nosso curso nós vamos olhar com mais cuidado tudo isso. Certo? Ele vê, eles veem o filme. Ele provê a família do necessário, eles provêm a família do necessário. Por que eu estou colocando aqui menorzinho até, porque nosso foco é o verbo ter, porque em uma das alternativas, vamos voltar lá? Em uma das alternativas, olha que coisa feia que aparece aqui. Digamos feia por quê? Porque o verbo ter não tem dobra de E. Os concursos gostam de cobrar essa semelhança perigosa entre a conjugação do verbo ter e vir, de um lado, e do ler, ter, ler, ver, crer e dar, do outro. Tá? Então, de cara eu já saberia que a alternativa, se você sabe a teoria da acentuação e você saberá conosco, você de cara já tiraria esse caso. Ele nem existe, não ocorre isso. Né? Agora, se vai ter o circunflexo ou a ausência dele, vai depender do sujeito. Se o sujeito for singular, não haverá o acento. Se o sujeito for plural, haverá o acento. Bom, está na hora de terminarmos a questão e partirmos para completar as lacunas. Ali vai ficar, existem várias formas de lidar com dinheiro, mas vocês viram comigo, já adiantei, que se fosse para trocar pelo verbo haver, como é que ficaria? Há várias formas de lidar com o dinheiro. Perceberam que há essa diferença? Ok. Aqui ficaria, o que as profissões têm em comum? Com o acento circunflexo, por quê? Porque o sujeito é, as profissões têm, e vai o circunflexo. Então, até agora nós temos o existem e o tem. Já sabemos qual é a resposta ou não? Né? Existem e tem. E o ligar, professora? Você não vai ligar para o ligar? Vou. Vamos continuando aqui lendo o texto. O que as profissões têm em comum? Nelas, os profissionais adoram o que fazem. Às vezes, por ganharem pouco, preferem não se ligar no dinheiro.
tá? Ou seja, aqui eu tenho uma situação em que é uma oração que independe do sujeito da anterior. É uma nova oração. Por isso não há necessidade de você conjugar ali, tá? Portanto, ali nós temos inclusive um sujeito indeterminado, tem uma partícula C, isso tudo vai ser visto por nós. Mas note que para a resposta você nem precisaria chegar a olhar, tá, o último item. Você já conseguiria responder pelos dois anteriores. Essa é uma questão típica da banca FD-RH. Gramática, voltada ao texto. Então, verbo existir, verbo haver, e eu nem entrei, tá, na partícula C. É claro que na aula nós aproveitaríamos este momento e daríamos a teoria da partícula C, certo? Como índice de indeterminação, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular, nesta oração em que ele se constitui. Esse é o modelo da primeira questão que nós vamos ver, tá? Como é um modelo, eu procurei focar em dois tópicos. A diferença entre o verbo haver e existir, que caiu no primeiro espaço a ser preenchido, e o verbo ter e o verbo vir, que são verbos que não foram atingidos pela reforma ortográfica. Esse sinal indicador, né, do plural, ele, que é o circunflexo, ele é pertinente e tem caído bastante, tá ok? Vamos a uma segunda questão? A segunda questão é um tipo também muito comum. Eu basicamente costumo ver em todas as provas, tá, da FDRH, ou seja, uma questão de pontuação. Mas não é uma mera situação para averiguar se a pontuação está correta ou está errada. Não, eles pedem o quê? Eles vão retirar do texto, tá, 3, 4, 2 situações de pontuação e perguntar a você o porquê dela. Então, explicar a pontuação de passagens do texto é um clássico. Vamos comigo? Muito bem. Questão 2. Sobre casos de pontuação em frases do texto, considere as seguintes afirmações. Aqui é um verdadeiro e falso, tá? Vamos comigo. Primeiro item a ser analisado. As vírgulas da linha 4 e 16 colocadas aqui, tá? 4 e 16. Nos dois casos, separa uma oração adverbial deslocada da principal. Vocês estão vendo a gramática, né? Não é apenas perguntar se está correta ou não a pontuação, que de maneira intuitiva muito aluno acertaria. Estão cobrando a teoria. Então, vamos lá. Primeiro, localizando essas vírgulas, né? Eu coloquei em destaque, estão vendo? A primeira, dependendo da época da vida, vírgula, a pessoa pode mudar a maneira como lida com dinheiro. Essa era a primeira vírgula. Segundo, ignorem essa lacuna. Vocês já perceberam que há várias lacunas no texto, tá? E neste caso ela não fará diferença para nós. Apesar de a renda deles ser superior à dos brasileiros, e aí vai ter uma questão a ser preenchida aqui, vírgula. O que importa agora é a vírgula. O que elas têm em comum? Elas de fato isolam uma oração. Vamos lá? Esta aqui e esta aqui. Antecipada, tá? Antecipada, ou como o texto diz, deslocada. Por que eu sei que é uma oração deslocada? Porque essa informação ela é subordinada à seguinte: a pessoa pode mudar a maneira como lida com o dinheiro dependendo da época da vida. Estão percebendo que dá para inverter? O mesmo se faz aqui. O fato é que a população média americana não sabe lidar com dinheiro, apesar de a renda deles ser superior à dos brasileiros. Perceberam? Ou seja, essa oração, ela é, tá, de caráter subordinado. Ambas. Vocês vão estudar conosco quais são as pistas para averiguar quando uma oração é subordinada. A pista aqui, tá, é o gerúndio. Exatamente, olha só, esse NDO que está aqui. Ela indica isso, uma oração, está lá a nomenclatura dela completa, é uma oração subordinada adverbial, reduzida de gerúndio, nome e sobrenome aqui eu coloquei, mas a pista é exatamente este gerúndio, porque uma oração em que há o gerúndio, né, como elemento coesivo em relação à oração principal, ele já demonstra ser uma oração subordinada, né, que é o que diz ali. Uma oração, ela não diz que ela é subordinada, mas toda oração adverbial, ela é subordinada. Assim como todos os advérbios são subordinados ao verbo, não é isso? Então está correta. Mais ainda no caso 2. Sabe por quê? Porque o apesar de um elemento de coesão, uma conjunção ou parte dela,
típica e é uma das mais cobradas em concurso público, que são as conjunções de concessão. Apesar de, embora, mesmo ou mesmo que, são conjunções típicas de concursos públicos em geral e não é diferente para esta banca. Portanto, aqui você percebe, tá, que as duas orações estão deslocadas, antecipadas em relação à oração principal e a obrigatoriedade da vírgula nesses casos. Então, perfeita. Correta, portanto, o item 1. Item 2. A vírgula da linha 8 precede uma oração explicativa reduzida de gerúndio, lembrando a questão do gerúndio que falamos agora há pouco, e contextualizando no trecho da linha 8. A linha 8 diz assim: dos vários perfis, o mais comum entre os brasileiros é o consumista, vírgula, contabilizando mais de 60% das pessoas. Veja que nós temos um gerúndio aqui, iniciando uma nova oração. Tá? Só que neste caso, ele não está antecipado. Veja a reescritura transformando a oração reduzida em desenvolvida. Tá? Veja aqui, eu escrevi igual. Dos vários perfis, o mais comum entre os brasileiros é o consumista, que contabiliza mais de 60% das pessoas. Então veja que o mais comum entre os brasileiros é o consumista, é a oração principal. A oração contabilizando o que contabiliza, não importa a fórmula, é a subordinada, correto? E a vírgula separa uma oração subordinada da principal. Então, relendo, oração explicativa reduzida, só não falam que é subordinada. Mas uma oração explicativa, ela é o quê? É aquela que, na verdade, está explicando, tá, o que foi dito antes. Ou seja, certo? O mais comum entre os brasileiros é o perfil consumista. Este perfil contabiliza mais de 60% das pessoas. Portanto, nós estamos aqui com uma oração subordinada, seja reduzida de gerúndio, seja desenvolvida com o conectivo que, mais o verbo conjugado, seja nessa versão ou nessa, que são reescrituras, iniciando uma oração subordinada que explica a anterior. Só isso já daria a resposta correta para vocês, ok? Vocês estão percebendo que é uma oração subordinada, ou pelo gerúndio original, ou pela minha reescritura, tá? Vinculada à principal anterior, separando-a do restante. Isso é comum, isso é importante. Mas eu vou aproveitar, como eu fiz na questão anterior, e dar um elemento a mais. Este que aparece quando eu reescrevi, tá? Ele é chamado de pronome relativo. Por quê? Porque ele retoma a palavra perfil consumista. Tá? Então, perfil consumista, o qual contabiliza, é um pronome relativo. Ele se refere a um termo anterior e inicia uma oração subordinada. E todo pronome relativo, ele inicia uma oração de que tipo, hein? Olha só, vocês vão ver isso conosco. Adjetiva explicativa com vírgulas. Está aí o motivo da vírgula. Ela é uma oração subordinada explicativa. E toda oração subordinada explicativa possui vírgula. E como é que eu sei que ela é explicativa? Ou pela interpretação, percebendo que há uma explicação sobre o perfil consumista, ou pela teoria gramatical, que te diz que as reduzidas de gerúndio, quando desenvolvidas com pronome relativo, são deste tipo, adjetivas explicativas. Tudo isso nós vamos ver bem, a ponto de você chegar na hora da prova, está afiadíssimo nessas questões. Portanto, ela está correta também, certo? E, para terminar, uma bem fácil. A 3. O ponto e vírgula da linha 9 separa duas orações coordenadas. Vocês verão que ponto e vírgula só pode fazer isso mesmo. Separar orações coordenadas, é da natureza deles. Ou separar itens de uma enumeração, correto? Portanto, verdadeiro, ela sim está fazendo isso. Coloquei até um outro exemplo meu, tá? Aqui. Orações coordenadas, uma não está subordinada à outra, apenas colocadas lado a lado. Corretíssimo, portanto, tá? A alternativa, então, 1, 2 e 3 corretas. Ficou a alternativa E para nós aqui, ok? Muito bem. Eu fiz duas questões bem devagar, mas já mostrando para vocês algumas teorias que desenvolveremos, tá? Certo? Para que vocês respondam com muita confiança. Eu tenho certeza que vocês não vão errar as questões que aqueles paraquedistas erram, porque isso aqui não é uma questão de intuição, gente, isso aqui é teoria gramatical, e nós vamos aprender, ok? A última, é rapidinho agora, essa aqui é mais simples, tá? Outro tipo de questão, concordância de novo. A concordância verbal, em uma única prova, apareceu em 3 questões, gente. Concordância verbal campeã, tá? Vamos lá, uma questão até mais interessante. De novo, o nosso texto, tá? Desse texto, certo? Um trechozinho que eu reescrevo aqui,
certo? Foi cobrado da seguinte maneira. Olha que questão interessante, cai também nessa banca. Se na frase que começa na linha 18 e termina na linha 20, o vocábulo jovens, que está no plural, tá, fosse substituído por juventude, os jovens ou as jovens, aqui no original vocês estão vendo, tá? Por exemplo, aqui ó, os jovens, tá? Os jovens foi trocado para a juventude. Se trocarmos os jovens para a juventude, quantas outras alterações seriam obrigatórias até o final do período? Então eu reescrevi. A juventude, eu já troquei o O para o A, hein? Estão percebendo? O que está em vermelho foi a troca feita. A juventude, por sua vez, apresenta, aí fica singular, já que eu troquei o plural, um comportamento parecido em todo mundo. Tá? Quer estar, não é mais querem os jovens, mas agora a juventude quer estar na moda e a juventude é seduzida pelas novidades. Então vamos lá, vamos contar? Eu tenho aqui verbo quer, passou do querem para quer, verbo apresenta, do apresentam para apresenta, e verbo ser, do são, plural para o é. Foram 3 concordâncias verbais alteradas. O plural e a pessoa gramatical, terceira do plural, tá? Para a terceira do singular. Essas são as concordâncias verbais. Agora, você deve ter notado que os jovens é masculino e a juventude é feminino. Nisso eu tive que alterar o artigo do os para a e alterar os seduzidos para seduzida. Tá entendendo? E isso é concordância nominal. O que é concordância nominal? A relação gênero-número, ou seja, gênero feminino-masculino, e o plural, certo? Então, passou de os jovens para a juventude, mudou o artigo, e os seduzidos para seduzida. Então, houve quantas mudanças? 2 de concordância nominal e 3 de verbal? Resposta. 3 alterações para fazer a concordância verbal e 2 para a concordância nominal. Fechou. Fechamos aqui. Então, pessoal, bons estudos. Aqui vocês tiveram apenas uma parte do que nós vamos desenvolver. O que a gente desenvolve aqui? Nós desenvolvemos a capacidade de você chegar na prova de língua portuguesa e gabaritá-la. E saber, ela não vai ter susto para você, porque nós vamos focar na banca. Haja vista as questões que vimos agora, eu tenho certeza que você vai se sentir bastante seguro. Eu aguardo você, estamos aqui para atendê-lo. Tchau, tchau. Fala galera do Banrisul, meu nome é Fábio Rosar e eu vou estar contigo aí na disciplina de informática para o teu concurso do Banrisul, Banca FDRH. Vamos lá então, vamos dar uma olhadinha antes de a gente entrar aí para aquecer os motores na parte de informática, vamos dar uma olhadinha aí, uma análise sobre a banca. Conteúdos mais cobrados de informática então, temos o Windows e editores, aqui entram editores de texto e de planilha eletrônica, conforme o teu edital. O nível das questões FDRH, nível de questões média. Galera, é um tipo de questão de textos curtos e interpretativos, então vai aí precisar um pouco mais de atenção na hora de interpretar os textos das questões. Múltipla escolha, A, B, C, D e E, e dentro de algumas questões ainda temos múltiplas alternativas para fazer aquela composição. Nós vamos ver aqui uma das questões hoje que faz essa composição aí. Poucas figuras nas questões. Algumas questões ainda aparecem algumas figuras, mas muito poucas questões, muito poucas figuras nas questões. Quando a gente iniciar o curso, a primeira aula que eu tiver contigo, a gente vai fazer uma análise completa da banca, com teu cargo, tudo direitinho, ok? Aqui é só pra gente ir na veia mesmo, na vibe da banca e mostrar pra vocês como que vai funcionar aí o curso de informática no Rico Domingues. Vamos lá então dar uma olhadinha aqui, vou dar uma palhinha pra vocês aí de como que vai ser essa nossa aula aí, esses nossos 6 encontros de informática pro teu edital. Hardware e software, então as bancas elas acabam pedindo alguns conceitos de hardware e software e pedem também para vocês saberem a diferença, né? Diferenciar. Hardware, tudo aquilo que eu consigo tocar, as peças, a parte física do computador. Software, aquilo que eu sei que existe, mas eu não consigo tocar. Internet Explorer, Windows, Microsoft, LibreOffice, tudo isso eu sei que existe no mundo computacional, mas eu não consigo tocar, ok? Parte física, parte lógica. Estamos lá em cima no topo da cadeia então, os usuários, também chamado de peopleware.
para fixar aí, e durante a aula vocês vão ver que a minha aula ela é bem dinâmica, bem prática. A gente vai trabalhar com alguns bizus para a gente poder levar isso para o dia da prova. Galera, concurso público é treinamento e vocês precisam estar treinados lá para o dia da prova de vocês em dezembro, hein? Hardware, você chuta, software, você xinga, ok? Então, consigo tocar, consigo ver, mas não consigo tocar, ok? Trouxe até a Desi Gonçalves aí para dar uma brincadinha. Tipos de dispositivos, dispositivos de entrada, dispositivos de saída e temos híbridos também. Nós vamos ver hoje os dispositivos de entrada e o de saída. Dispositivo de entrada, todo dispositivo que joga dados para dentro do computador. Então presta atenção aqui, ó. Computador, jogam dados para dentro do computador. Você nunca pode se colocar no lugar do dispositivo, senão se você se colocar no lugar do dispositivo, vai pensar, bem, eu sou o teclado, então eu jogo dados para fora, eu sou um dispositivo de saída. Tá errado, porque o teclado ele é um dispositivo de entrada, ele insere dados no processador para ser processado. Quando você está digitando, insere dados para ser processado, o webcam está filmando, jogando os dados para o processador para ser filmado, microfone, também a tua voz é inserida no processador. Scanner, tomar cuidado com esse cara aqui, ó, que hoje ele está bem obsoleto. Hoje nós temos as multifuncionais, que em cima é scanner e embaixo é impressora. Scanner é dispositivo de entrada. Impressora é dispositivo de saída. Logo, quando eu tenho os dois, é chamado de dispositivo híbrido, ok? Então, o scanner por si só é dispositivo de entrada. Você digitaliza os dados e joga para dentro do computador. O mouse também é dispositivo de entrada. Envia dados para o computador. Dispositivo de saída. Agora sim, os dados saem do computador. O som sai do computador, a impressão sai do computador e talvez a impressora seja o mais palpável para a gente entender esse dispositivo de saída, porque o papel sai da impressora, certo? Projetor, fone e monitor. Tomar cuidado com esse cara aqui também, porque o monitor simples, que é o que a gente está acostumado, que é o caso dessa TV aqui, é um dispositivo de saída, ok? Os dados estão saindo dela, então a imagem é projetada para fora, os dados estão saindo do computador. Mas nós temos os monitores touchscreen, que é do tablet, de alguns notebooks, dos smartphones. Esse cara ele é dispositivo de entrada e saída. Ele é híbrido porque os dados saem e quando eu aperto lá no ícone do WhatsApp, eu estou inserindo dados no processador do smartphone. Então, naquele momento é dispositivo de entrada. E quando jogo os dados para fora, que mostra a imagem, dispositivo de saída, ok? Principais hardwares, então, processador. Processador executa todas as instruções do computador. Então, ele pega os dados da memória RAM e processa. Pega os dados da memória RAM e processa, ok? Quanto menor a temperatura do processador, maior será a vida útil dele. Nós vamos ver isso de forma mais pormenorizada no curso. A unidade de medida dele é Hertz. 1 Hertz é 1 processo por segundo. Então hoje nós temos atualmente na casa de 4 GHz. Quilo, mega, giga, mil, milhão, bilhão. Então estamos na casa aí de 4 bilhões de processos por segundo, ok? Então tudo passa pelo processador. Ele é o cérebro da nossa máquina, do nosso computador. Memórias, temos memórias primárias e memórias secundárias. As memórias primárias, que é a que a gente está acostumado a chamar de pente de memória, por exemplo, que é um dos exemplos, é a memória RAM, ela é mais rápida e tem um menor tempo de acesso do que as secundárias. Então, quando eu digo que tem menor tempo de acesso, é porque ela acessa de forma mais rápida os dados, ok? Então, ela captura os dados e armazena de forma mais rápida do que um HD, do que um DVD, do que um CD, do que um Blu-ray, ok? E aí nós vamos ter lá as diferenças depois entre memória primária, que a memória primária é aquela que endereça o processador de forma direta, e temos as secundárias, que é aquela que primeiro tem que passar, os dados são armazenados nela, por exemplo, o HD. Para que esses dados sejam processados, tem que passar primeiro pela memória RAM, que é uma primária, para depois ser processado, ok? Então tudo isso aí a gente vai ver de forma mais pormenorizada na hora do curso, certo? Memória primária, memória RAM é o melhor exemplo, temos a memória cache e registradores também, e memória secundária, o melhor exemplo é o HD. Princípio da volatilidade, galera, isso daqui não cai, isso daqui despenca em prova de concurso.
Memória RAM, memória cache, memória registradores e outras memórias, elas são voláteis, ou seja, desliga o computador, os dados somem, ok? Memória não volátil, desliga o computador, os dados se mantêm. Pendrive, quando tu tira do computador, os dados não se mantêm? Se mantém, é isso daí. O BIOS, uma baita pegadinha de concurso, talvez você já ouviu falar dele, né? O BIOS, ele é uma peça do computador. Errado, galera. Tira isso da frente para concurso público. BIOS não é hardware, BIOS é software, ou melhor, é o primeiro programa a ser executado quando eu ligo o computador. Ele pega todos os periféricos e testa todos os hardwares e entrega o sistema para o sistema operacional da continuidade, ok? Então tá lá, ó, apresenta os hardwares para o sistema operacional. Ei Windows, essa daqui é a tua placa de rede. Ei Windows, essa daqui é a tua placa de vídeo. Ei Windows, esse daqui é o teu teclado. Ele apresenta os hardwares para o sistema operacional, ok? Vamos dar uma olhadinha numa questão aqui, a gente vai ver muita questão durante o curso aí. Vamos dar uma olhadinha, FDRH Banrisul de 2010. Olha o que eu falei aqui, ó, múltiplas alternativas. E esse tipo de questão, você, se não gostava, vai ter que aprender a gostar. Porque é um tipo de questão que acaba facilitando a gente responder. Então, olha só, eu tenho letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, ok? Vamos lá. Sobre noções básicas de hardware e software. A memória RAM é volátil? Já vou dar um bizu aqui de como responder esse tipo de questão. Vai por partes. A memória RAM é volátil? Sim, a memória RAM é volátil, a gente acabou de ver. E é usada para armazenar os programas que estão sendo executados pelo computador? Sim, também. Então, todos os programas que estão sendo executados estão rodando na memória RAM. A 1 é verdadeira. Então, olha só, a B não é verdadeira, porque não tem, ó, quais estão corretas apenas a 2. A C não é verdadeira, porque não tem 1 lá. A E também não é verdadeira. Percebe que esse tipo de questão acaba facilitando na hora da prova? Claro, para você que vai estudar aqui com a gente e vai detonar nesse concurso. Olha lá, a BIOS contém um software básico? Sim. Responsável por inicializar a placa-mãe ou inicializar o computador? Ok. Verificar os dispositivos instalados e realizar a carga do sistema operacional para a memória principal. Certinho, isso daí. A 1 e a 2 estão corretas. Então, olha lá, me sobrou a A e a D. A, apenas 1. Olha só, matei a questão. Alternativa, letra D, ok? Sem precisar ler a 3, mas vamos ler a 3 e ver onde é que está o erro. O tempo de acesso da memória RAM, que é o tempo necessário para localizar uma informação e iniciar sua transferência, é bem mais alto do que o de um disco rígido. Olha aqui, ó, o tempo de acesso da memória RAM é mais alto do que o disco rígido? Não, é mais baixo, porque ela acessa as informações de forma mais rápida, ok? Então, letra D, alternativa correta. Manipulação de arquivos, galera. Isso daí cai muito também em Windows, ok? E a gente vai responder uma questãozinha sobre isso. Olha só, a gente sabe que as unidades do sistema operacional Windows, elas são destinadas como nome em letras. A, dois pontos, B, dois pontos, C, dois pontos, D, dois pontos e assim por diante. O padrão, que é onde o Windows está instalado, C, dois pontos. Quando eu conecto um pendrive no meu computador, ele abre uma nova unidade, certo? Então eu tenho a unidade C, que é onde está instalado o Windows, e tenho a unidade G, que é onde está o meu pendrive. Qual é o tipo de pegadinha que acaba aparecendo em prova aí? Quando eu pego um arquivo e arrasto com o botão esquerdo do mouse entre unidades diferentes, essa propriedade aqui é de mover. Eu tiro da origem e levo para o destino, ok? Então, aqui move. E aqui, quando eu arrasto arquivos em unidades iguais, faz a operação de cópia, ok? Entre unidades diferentes, acaba movendo e entre unidades iguais, faz uma cópia, ok? Tá certo, galera? Não, eu inverti aqui porque é isso que a banca pede para vocês. Ele inverte essa ideia para vocês, ok? Por que não faz uma cópia? Por que unidades iguais move e unidades diferentes faz uma cópia? Bem, por um motivo lógico, né? Por que eu preciso ter duplicidade de arquivo dentro da mesma unidade, dentro do meu HD? E eu preciso ter duplicidade de arquivos quando eu trabalho com uma unidade externa, ok? Então, olha lá, ó, entre unidades iguais, move. Entre unidades diferentes, faz uma cópia, certo?
Quando eu arrasto, isso daqui não importa se unidades iguais ou unidades diferentes. Quando eu arrasto um arquivo, não importa se unidades iguais ou unidades diferentes, segurando o Shift. Arrastei um arquivo para qualquer lugar. Some da origem, ok? Ele é movido, então. Segura o Shift e arrasta um arquivo aí na tua casa para qualquer lugar no sistema operacional Windows. O que acontece com o arquivo que estava na origem? Some. Segurando o Ctrl. Aí você já deve ter matado esse bizu aqui, né? Faz a operação de cópia, ok? Não importa se unidades iguais ou unidades distintas. E o Alt? O Alt faz um atalho ou um atalho. Aí, ó, faz um atalho, certo? Então, estão aqui todos os bizus de manipulação de arquivo de forma bem rápida. Se eu arrastar com o botão direito, vai aparecer para mim uma caixa de diálogo pedindo para eu escolher. E se eu arrastar programas, aí galera, se eu for lá dentro do arquivo de programa Office, pegar o Word.exe e arrastar para a área de trabalho, utilizando o botão esquerdo do mouse, que isso aqui não é um ovo suado, isso aqui é um mouse, arrastando com o botão direito, esquerdo do mouse, se eu pegar lá da pasta do Word.exe, que é um programa, e arrastar para a área de trabalho, sempre vai criar um atalho, ok? Aqui é a única diferença, certo? Então vamos lá responder mais uma questãozinha para finalizar essa aula. Sobre gerenciamento de pastas e arquivos, com o uso do Explorer, é incorreto afirmar. Liga nisso, as bancas adoram isso. É incorreto afirmar que, ao se arrastar, vamos lá, um arquivo, mantendo o botão direito do mouse, liga nisso daí, hein? Não é mais o esquerdo, é o direito. Pode se mover ou copiar esse arquivo para um novo local? Sim, nós vimos aqui, ó, com o botão direito, posso copiar ou mover. Eu vou escolher alternativa correta, né? Correto. O que ele quer? Incorreto. Então a A não pode ser. Um arquivo de uma pasta, olha lá, arrastar um arquivo de uma pasta para outra de uma mesma unidade. Tu já vai parar, não vai ler o restante e vai pensar. Arrastar um arquivo de uma pasta para outra dentro da mesma unidade, vem comigo, escreve aqui em cima, ó, move. Na mesma unidade faz a operação de mover, certo? Mantendo o botão esquerdo do mouse, agora sim, ó, e a Ctrl pressionada, lembra do C do Ctrl que gera uma cópia, não importa se unidades iguais ou unidades diferentes. Com Ctrl pressionado pode-se copiar o arquivo para essa outra pasta. Ok, com Shift some da origem, então move, com Ctrl C de cópia e com Alt atalho. C. Arrastar um programa para um novo local, mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado, pode-se criar nesse local um atalho para tal programa. É isso daí, ele pode fazer isso daí, a gente acabou de falar. Olha lá, ao se arrastar uma pasta para outra unidade de disco, que seria distinta, mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado, pode-se mover a pasta para essa unidade? Não. Letra D, não pode ser feito isso daqui, ok? E a letra E, arrastar uma pasta, mantendo o botão direito do mouse pressionando, pode-se criar um atalho. É isso daí, vamos ver lá qual é a alternativa então. Alternativa letra D. Se eu arrastar de uma pasta para outra unidade de disco, ou seja, unidades distintas, mantendo o esquerdo do mouse pressionado, pode-se mover. Risca aqui, ó. Copiar, ok? Unidades distintas, copiar. Galera, vocês estão plantando estudo aí para colher o cargo de vocês. Vem conosco aqui no Rico, vão ser 6 encontros de informática, mais outras matérias aí com professores muito legais, muito bons. E a gente está aqui para te ajudar, ok? Força, fé, foco e garra. A gente vai estar junto aí nesse cursinho para poder te colocar lá dentro do Banrisul. Um abraço. Olá pessoal, meu nome é Gustavo Anzolin, nós estamos aqui no Rico Domingues e vamos começar a desenvolver o trabalho para essa prova do Banrisul com a banca FD-RH agora em 2015. As aulas estão divididas em 4 grandes assuntos: políticas econômicas ou noções de políticas econômicas, mercado de capitais, sistema financeiro nacional e produtos e serviços bancários. Primeira questão sobre políticas econômicas da banca FD-RH da prova de 2005. A valorização do real frente ao dólar, isto é, menor cotação de reais para dólares, pode advir de. Então, o que define a taxa de câmbio no Brasil? A paridade
do valor do real para o dólar. O mercado é flutuante. Isso quer dizer que não é o Banco Central que determina a taxa de câmbio, não é o governo, mas sim o próprio mercado. E o que determina essa taxa de câmbio? Como é que o mercado consegue determinar essa taxa de câmbio? Com a oferta e a demanda de moeda estrangeira. Imaginamos uma situação onde o Brasil está exportando bastante mercadoria, a indústria nacional, exportando bastante mercadoria. Vende em reais, vende a mercadoria em reais, porém, para as empresas estrangeiras comprarem essa mercadoria, elas são obrigadas a mandar dólares para o país, que serão convertidos em reais e as empresas receberão o valor em reais efetivamente. Então, as empresas estrangeiras pagando por essas mercadorias, há uma entrada de dólares no nosso mercado, que futuramente será convertida em reais para realizar o pagamento para as empresas. Entrando dólares, amplia a oferta de dólares no país. Aumentando a oferta de dólares no país, a tendência do preço do dólar é ser reduzida. O passo contrário, quando nós estamos importando mercadorias, quando a sociedade, de maneira geral, o consumo brasileiro está importando bastante. Quando nós importamos uma mercadoria, nós mandamos uma ordem de pagamento para o exterior. Essa ordem de pagamento para o exterior será em dólares, reais convertidos em dólares. Então, nós precisaremos comprar dólar no mercado interno brasileiro para mandar para o exterior. Então, nós estamos oferecendo dólar para fora do país, reduzindo assim a oferta de dólares ou simplesmente ampliando a necessidade de comprar dólar no mercado para fazer os pagamentos no estrangeiro. Se nós aumentamos a demanda sobre o dólar, qual é a tendência do preço ou a cotação da moeda estrangeira? É de ser elevada. Então, o que determina a cotação da moeda estrangeira no país? É justamente a relação entre oferta e procura dessa moeda. Quanto maior a procura ou a demanda sobre a moeda estrangeira, a tendência do preço dela ou a cotação ser elevada para cima, que é o que está acontecendo nesse momento no Brasil. Está saindo capital estrangeiro de dentro do país, estamos importando bastante, mandando grandes remessas de dólar, nossa balança comercial desequilibrada, e a tendência do preço ou a cotação da moeda estrangeira é estar subindo. Chegamos ao patamar acima de R$4 para comprar R$4 para comprar $1. Então, houve essa disparidade justamente pela demanda de dólares para poder mandar para fora do país. Nós precisamos comprar e mandar para fora. Então, com relação à questão, a valorização do real, do real frente ao dólar, isto é, menor cotação de reais em dólares, pode advir do quê? Já temos que imaginar. O que vai fazer dólar sair do nosso país para fora? De que maneira vai ser ampliada a demanda ou a procura da moeda estrangeira? E dessa forma, a valorização do dólar frente ao real. No caso da valorização do real frente ao dólar, é quando há ampliação da oferta de dólares no país. E é isso que faz o dólar cair perante o real ou simplesmente o real se valorizar frente ao dólar. Então tem que haver uma ampliação de oferta da moeda estrangeira no mercado. Alternativa A. O aumento de investimento brasileiro no exterior, vamos lá. Aumentou o investimento brasileiro no exterior. Investimento brasileiro, nós precisamos converter nossos reais em dólares para mandar para fora. Estamos ampliando a demanda de dólares. Se estamos ampliando a demanda de dólares, estamos pressionando a taxa do dólar para cima. O real acaba sendo desvalorizado frente ao dólar. Alternativa B. O aumento do déficit de transações correntes no Brasil. O déficit das transações correntes. Isso quer dizer que nós estamos importando mais do que exportando. Se nós estamos importando mais do que exportando, nós temos que comprar mais dólares para realizar os pagamentos no exterior, da mercadoria que a gente compra. Então, há uma ampliação da demanda sobre o dólar. Ampliando a demanda sobre o dólar, a desvalorização do real frente ao dólar. Alternativa C. Aumento de investimento estrangeiro no país. Entrando dólares no país. Opa, entrou dólar, ampliou a oferta de dólares. Ampliando a oferta de dólares, a tendência do preço ou da cotação do dólar é ser reduzido frente ao real. Isso quer dizer que oferece uma valorização da nossa moeda, o real, perante ao dólar, em função da ampliação da oferta de dólares no nosso mercado. Alternativa D. A diminuição da taxa de juros do país em relação à taxa de juros internacional. Não há uma relação direta com a nossa taxa de juros e a valorização do real frente ao dólar.
E a redução da competitividade da produção do país em relação à competitividade da produção dos demais países. Não tem necessariamente a ver com a valorização do real frente ao dólar. Pelo contrário, a ampliação da nossa competitividade depende da desvalorização do real frente ao dólar. Justamente porque na conversão cambial nós ganhamos vantagem competitiva de preço no mercado internacional. Porque o nosso produto acaba chegando mais barato no exterior. Então, a alternativa correta da questão, a alternativa C. A taxa de câmbio no Brasil é flutuante, quem determina é o mercado. E a valorização do real depende da ampliação da oferta de dólares no país. Que o dólar ele passa a ser desvalorizado perante a nossa moeda. Próxima questão aqui do tema de mercado de capitais, também da banca FDRH, da prova de 2005. Entre os direitos e proventos de uma ação a seus acionistas, encontra-se a bonificação. O que significa a bonificação em ações? As alternativas. Alternativa A, o montante de juros sobre o capital próprio pago ao acionista. O que é juros sobre capital próprio? Além das ações poderem distribuir dividendos, que é a participação de lucros auferidos durante o ano, dividido entre os acionistas, a empresa pode optar em pagar juros sobre capital próprio. E nesse caso, a empresa lança essa distribuição de lucros como pagamento de juros sobre capital próprio, não tributando esse valor, essa divisão de lucros repassado ao acionista. Ao passo que o acionista recebe essa participação de lucros como juros sobre capital próprio e deve tributar. Então, a diferença entre distribuição de lucros por dividendos e juros sobre capital próprio quer dizer que nos dividendos a empresa paga os impostos relativos a esse ganho de capital e o acionista recebe o dinheiro limpo, vamos dizer, já tributado, não precisa pagar impostos. Enquanto a empresa opta por pagar juros sobre capital próprio, a empresa não tributa esse valor, não paga impostos sobre esse ganho de capital. Ao passo que o acionista recebe esse valor e deve tributar, mas não tem relação direta lá com bonificação. Alternativa errada. Alternativa B. O direito aos acionistas de aquisição de ações por aumento do capital com preço e prazo determinado. Olha só, o direito dos acionistas de aquisição de ações não tem relação com a bonificação. E sim, esse direito dos acionistas de aquisição de ações vai se chamar bônus de subscrição ou direitos de subscrição. Esse direito de subscrição é dado para a empresa ao acionista antes de uma nova subscrição, de uma nova emissão de ações no mercado. E dá o direito ao acionista de adquirir determinado número de ações em um prazo determinado por um valor pré-definido, oferecendo vantagem financeira aí para o investidor que estiver interessado em adquirir mais ações da empresa ou até mesmo negociar esse direito de subscrição no mercado. Alternativa C, a condensação de capital em um menor número de ações. A condensação de capital em um menor número de ações é um processo conhecido como o implit, condensar o capital em um menor número de ações. Isso pode acontecer quando o valor individual de cada ação é muito baixo, centavos muitas vezes. E aí, vamos diluir 1000 ações em uma ação e aumentar o valor individual de cada ação, com o objetivo de oferecer mais liquidez e um interesse maior por essas ações, uma demanda maior por essas ações no mercado. Alternativa D. A diluição do capital em um maior número de ações, uma operação conhecida como split. Também não tem relação direta com o enunciado, com relação à bonificação. A diluição do capital em um maior número de ações seria um processo contrário ao implit, no caso, que é pegar uma ação, que custa, por exemplo, R$1.000 uma ação, e dividir em 1000 ações, que passarão a custar R$1, sem haver prejuízo para o acionista, nem mesmo para a empresa. O objetivo é sempre oferecer mais liquidez, mais interesse dos investidores no mercado de capitais, mas também ainda não configura a bonificação. Alternativa E, a distribuição gratuita de novas ações aos acionistas em função do aumento de capital por incorporação de reservas. Essa alternativa ela configura, sim, a bonificação. A distribuição gratuita de novas ações aos acionistas em função do aumento de capital por incorporação de reservas. A empresa
absorveu lucros, conforme o exercício do ano anterior, e aumentou o seu capital social. Né? Sobrou dinheiro ao final do ano, deu lucro, e esse dinheiro foi reintegrado na empresa, ampliando o valor do capital social da empresa. E esse capital social, que é representado em ações, a empresa deve compensar esse aumento do capital social nas ações que os acionistas já detêm. E a empresa pode optar por fazer essa bonificação ou em dinheiro ou com a emissão de novas ações aos acionistas, né? Para refletir esse aumento do capital da empresa. Alternativa correta, alternativa E. Uma questão sobre Sistema Financeiro Nacional, também da banca FDRH, agora da prova de 2010. Considere as seguintes instituições financeiras que receberam depósito à vista. Que recebem depósito à vista. Quais são as instituições financeiras que recebem depósito à vista? São aquelas consideradas as instituições bancárias ou monetárias. Aquelas instituições que têm a capacidade de criação de moeda escritural ou simplesmente oferecem o fator multiplicador bancário, que basicamente é uma flexibilização da base monetária, uma expansão da base monetária baseado nesse fator multiplicador. Quem que vai oferecer esse fator multiplicador bancário no mercado? São as instituições financeiras que podem captar depósito à vista. Dessa maneira, a gente vai identificar aquelas que podem influenciar a base monetária, que oferecem um fator multiplicador e que são aquelas instituições financeiras consideradas como instituições bancárias ou monetárias, aquelas que recebem o depósito à vista. A gente resolve isso de uma maneira relativamente simples. Você olha para a questão, para a alternativa A, banco múltiplo ou banco de investimento. Você olha para a instituição e faz uma pergunta bem simples com uma resposta mais simples ainda. Dá para abrir conta corrente nessa instituição? Se a resposta for sim, é considerada uma instituição bancária ou monetária e oferece o fator multiplicador bancário. Vamos às alternativas. Primeiro, banco comercial. Banco comercial, dá para abrir conta corrente? Sim, dá para abrir conta corrente, então é uma instituição bancária ou monetária e pode receber depósito à vista. Alternativa 2, banco de desenvolvimento. Banco de desenvolvimento, dá para abrir conta corrente no banco de desenvolvimento? Não dá. O banco de desenvolvimento tem um objetivo econômico, o objetivo de oferecer crédito de médio e longo prazo para o desenvolvimento de setores dentro dos estados. Os bancos de desenvolvimento são criados pelos governos estaduais com o objetivo de desenvolver áreas, segmentos de negócio dentro daquele estado, oferecendo crédito barato, subsidiado, de médio e longo prazo, características do banco de desenvolvimento. Mas você não abre conta corrente num banco de desenvolvimento. Então, a alternativa 2 não está enquadrada naquelas que recebem depósito à vista. Alternativa 3, a Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal, dá para abrir conta corrente? Dá. Então, é uma instituição bancária monetária que recebe depósito à vista. Alternativa 4, banco cooperativo. Os bancos cooperativos, dá para abrir conta corrente? A resposta é sim. Os bancos cooperativos são constituídos exatamente da mesma forma que os bancos comerciais. Porém, o capital dessa sociedade anônima também, que é o banco cooperativo, é das cooperativas de crédito, que são as donas desse banco cooperativo. Agora, se o banco cooperativo é constituído sob a mesma forma do que um banco comercial, só que quem detém o capital são as cooperativas. Se é a mesma forma do banco comercial, é um banco que recebe depósito à vista também. Alternativa correta, alternativa 4. 5. Banco de investimento. Os bancos de investimento, dá para abrir conta corrente neles? Não. Banco de investimento, semelhante aos bancos de desenvolvimento nesse aspecto, oferecem crédito de médio e longo prazo para fortalecer o capital social das empresas. Os bancos de desenvolvimento não abrem conta corrente para seus clientes. Eles oferecem crédito de curto, médio e longo prazo. Mas a orientação, segundo o Manual de Normas de Instrução do Banco Central, é crédito de médio e longo prazo. A orientação do negócio dos bancos de investimento. E não abre conta corrente. Sexta alternativa, cooperativas de crédito. Aquela pergunta básica, dá para abrir conta corrente? A resposta é
sim, naturalmente você abre contas correntes em cooperativas de crédito. Então a afirmação é que as cooperativas de crédito podem receber depósito à vista. Clareando o que é depósito à vista é simplesmente o valor movimentado em conta corrente. Depositei em conta corrente é considerado depósito à vista. Das alternativas, ficamos com a alternativa D. Apenas a alternativa 1, 3, 4 e 6 estão corretas. Mais uma questão aqui da prova do Banrisul do ano de 2010, agora no tema de Sistema Financeiro Nacional. Analise as seguintes afirmações sobre o funcionamento do mercado de capitais. Primeiro, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, tem, entre outras finalidades, a fiscalização das bolsas de valores, assim como das emissões de ações e debêntures. Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda que tem como objetivo a fiscalização e também a regulamentação do mercado de capitais, das atividades e instituições que participam lá do mercado de capitais. A afirmativa que a CVM tem, entre outras finalidades, a fiscalização das bolsas de valores, assim como a fiscalização da emissão de ações e debêntures, está corretíssima. Ações e debêntures são valores mobiliários negociados em bolsas de valores. E as bolsas de valores são instituições participantes do mercado de capitais, todas fiscalizadas pela Comissão de Valores Mobiliários. Segunda alternativa, a principal função do mercado de capitais é promover o financiamento ao capital de giro das companhias abertas. Essa afirmativa não está correta, porque o principal foco, objetivo das bolsas de valores é oferecer crédito ou oferecer financiamento, captação de recurso de médio e longo prazo para as companhias abertas, as sociedades anônimas. Oferece alguns produtos, sim, alguns valores mobiliários, como os commercial papers, nas bolsas de valores, que tem um objetivo lá de captação de recursos para capital de giro. Mas o grande objetivo do mercado de capitais é a capitalização das empresas a médio e longo prazo. Um exemplo para pontuar isso, as ações. As ações são formas também de captação de recursos para as empresas. Imaginamos de curto, de médio ou de longo prazo? Sempre de longo prazo. As ações são de tão longo prazo que não tem nem vencimento. Quando um investidor compra uma ação, a empresa se capitaliza, coloca dinheiro no caixa da empresa. E quando que essa empresa promete devolver o dinheiro para o investidor? Nunca. Ele passa a ser um sócio, um parceiro da empresa. A não ser que o investidor decida por vender suas ações no mercado. Aí já é outra história, entramos no mercado secundário. Alternativa terceira, a emissão de ações é uma fonte de capital de terceiros para as empresas? A emissão de ações é fonte de capital de terceiro? Não. Como a gente acabou de citar, quando uma empresa emite ações no mercado, ela acaba contratando sócios, assumindo sócios, e não terceiros que vão fazer parte da dívida da empresa. Quando uma sociedade anônima vende debêntures, que são títulos de médio e longo prazo para captação de recurso, ela capta recurso de terceiras pessoas interessadas em investir na dívida dessa empresa, comprar uma parte da dívida e receber uma remuneração por isso, com prazos de vencimento ou até mesmo sem prazo de vencimento. Agora, no caso das ações, a empresa ela acaba contratando, assumindo sócios, porque quando você ou qualquer investidor compra ações numa empresa, compra uma parcela do capital ou a menor fração do capital social dessa empresa e não configura como terceiro. Então, a alternativa correta, apenas a 1. A CVM, ela, entre outras finalidades, fiscaliza as bolsas de valores e as operações relativas a ações e debêntures. Mais uma questão aqui, agora do tema de produtos e serviços bancários. Também da prova do Banrisul, do ano de 2005, da banca FDRH. Chama-se leasing a operação. O que caracteriza a operação de leasing? Primeiro, quem que oferece leasing? Que tipo de instituição financeira oferece operação de leasing? São as sociedades de arrendamento mercantil, participantes do Sistema Financeiro Nacional. Vamos lá. Alternativa A. Chama-se de leasing a operação de financiamento do BNDES através da Finame. As operações do BNDES não têm relação direta com as operações de leasing.
São financiamentos de médio e longo prazo que a União oferece aí para desenvolvimento de setores da economia. E Finame é um grupo de operações e financiamentos que vem para aquisição de bens duráveis. Não é o caso das operações de leasing. B. Através da qual se obriga um fiador a garantir a operação de crédito? Não. As operações de leasing não se caracterizam pela necessidade de ter um fiador sobre a operação, alguém que garanta a fidúcia dessa operação e tal. A operação de leasing ela vai assumir uma característica muito interessante, a característica do arrendamento mercantil. Já fica um indício. O arrendamento, um aluguel, algo que se assemelha muito a uma operação de aluguel. Advém da ideia de que uma empresa, uma pessoa, para utilizar um bem, não precisa necessariamente ser dona desse bem. Por exemplo, uma fábrica que tem uma máquina ou equipamento caro. Ela precisa do equipamento para produzir, mas ela não precisa ser dona do equipamento. Então a operação de leasing ela vem se assemelhar muito com a operação de aluguel, com prazo determinado, com uma taxa mensal paga determinada, aonde a empresa ou a pessoa, também pessoa física, pode utilizar o bem sem ser dono necessariamente do bem. Alternativa C, que permite ao arrendatário o uso de um bem sem precisar comprá-lo. Pronto. Uma característica bem objetiva de uma operação de leasing, também chamada de operação de arrendamento mercantil. Alternativa D, de swap de taxa de juros, não há relação nenhuma. As operações de swap são trocas de índices financeiros entre instituições financeiras sem que se troque o principal. Normalmente trocando taxas de remuneração fixa por taxas de remuneração pós-fixadas no mercado. Alternativa E, que permite a internalização de recursos externos. Também não há relação nenhuma. A operação de leasing ela tem uma característica clássica, objetiva. A utilização do bem sem necessariamente adquiri-lo. Claro que existem modalidades de leasing onde ao final do contrato o contratante ele pode optar em adquirir o bem pelo valor residual garantido. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos nas próximas aulas e vamos começar a estudar. E logo, bons estudos, gente. Até mais.